É o ponto de equilíbrio necessário até para quem está lucrando, né? Exato. Você não pode esfolar muito o seu cliente, senão ele não compra mais de você, porque o cara vai estar sem nada, né? E daqui a pouco aí tu não tem dificuldade de demanda, né? Exato. O mundo ele já está tentando partir para outras fontes energéticas. Tanto que, até é verdade, né? Tava comentando sobre isso e esqueci de falar. Os partidos verdes, que nos anos 2010 eles criticaram tanto assim as usinas nucleares, já estão apoiando usinas nucleares de novo. O Partido Verde da Finlândia quer energia nuclear. O Macron prometeu que vai construir mais 4 usinas nucleares na França. Muito possivelmente, o Partido Verde na Alemanha também vai incentivar logo menos a criação de energia nuclear. Porque a energia nuclear, em tese, ela é uma energia limpa para a atmosfera. Ela não libera gás de efeito estufa, você não queima matéria orgânica para energia nuclear. Tem a questão dos resíduos, né? Então você tem material radioativo, que ele continua radioativo depois de que você usa ali, mas não o suficiente para gerar energia. Então você tem que colocar em compartimentos, deixar meia vida ficar acontecendo. É caro, enfim, né? É meio problemático para as questões ambientais. Mas, ambientalmente falando, para aquecimento global, é muito melhor do que gás natural, por exemplo. Então, os partidos verdes hoje, da Europa principalmente, estão se voltando novamente para a energia nuclear como uma solução para a energia da Europa. Tu citou toda essa política, né, da sustentabilidade, né, o Partido Verde e tal, essa tendência, né, mundial dos anos, tu falou 2010, por aí? Dos anos 2000 e 2010 que 2000, eles cresceram 2010, bastante. Né? Então, como é que você vê essa crítica sobre o Brasil? Desmatamento da Amazônia, essas coisas todas aí. Justamente vindo desses países como França e tal, lá na Europa. O que você... Assim, aí, novamente, né, a gente vai para a questão dos amores, porque eu vou criticar os dois lados, tá? Sim. É claro que a União Europeia não critica o Brasil porque pensa muito nos índios, nos quilombolas e na floresta amazônica. Nossa, quando o Macron vê um índio, ele fica com dor no coração. Para, né? Óbvio que não, né? Por que a União Europeia critica tanto assim as políticas ambientais brasileiras? Porque estamos prestes a fechar um acordo Mercosul-União Europeia. E é muito interessante que a União Europeia consiga colocar seus produtos sem impostos no Brasil. Eles querem isso. Só que se produtos brasileiros entrarem sem impostos na França, por exemplo, que é o celeiro agrícola da União Europeia, a gente quebra os agricultores locais, a gente quebra os pecuaristas locais. E não é do interesse dos franceses, ainda mais na situação de crise econômica, quebrar o setor primário deles. Mas, do outro lado, a gente também tem que dar o braço a torcer que os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram, por exemplo, que o desmatamento no mês de abril foi um desmatamento recorde, que há sim um avanço das queimadas. Hoje a floresta amazônica, por exemplo, ela mais contribui para o aquecimento global pela quantidade de queimada que acontece do que sequestra carbono da atmosfera. Ou seja, hoje, pelas queimadas da floresta amazônica, a gente tem a Amazônia contribuindo para o aquecimento global. Então, eu diria assim, a União Europeia usaria qualquer subterfúgio e desculpa possível para sobretaxar produtos brasileiros. O Brasil vai lá e realmente dá essas desculpas, que são as questões ambientais, a questão de minorias, por exemplo, também, né? A questão indígena, a questão quilombola, enfim. Eu não acho que... Porque meu pai sempre falava isso para mim, inclusive, né? Ele falou assim, filho, ó, não basta você ser bom, você tem que parecer bom. E o mundo da geopolítica é um mundo da hipocrisia também, né? Então, o Brasil, ele se vende como um país pouco confiável nas questões ambientais, nas questões de defesa de minorias, enfim. Então, acho que a comunicação que o Brasil tem no cenário geopolítico internacional deveria ser uma comunicação um pouco mais de falar, não, eu tô aqui defendendo minorias, eu tô aqui realmente protegendo a floresta amazônica. Se considera que tá, pelo menos a comunicação tá péssima. Tá péssima, porque não é essa a imagem que passa pro mundo. Tu começou bolsonarista e depois você incorporou... Virei petista já agora. É? Sim, entendi. E como é que sai disso aí, cara? Como é que... Só a comunicação... Porque assim, como você colocou, né? Existe a hipocrisia, né? E os interesses são outros, mas o discurso, né? É aquele discurso que gera um convencimento, né? Certo. E aí, por mais que você comunique que você está fazendo, o outro lado continua com o interesse dele. Então, mas aí por exemplo, ó, se a gente tem hoje institutos oficiais que fazem essa mensuração, que é o INPE.
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma referência, inclusive, para o mundo, né? E, pô, as nossas imagens de satélite, tanto faz se é do Elon Musk, se é o satélite brasileiro já, eles falam ali a verdade, é a verdade que tá posta. E os índices de desmatamento no Brasil, eles são altos. O índice de queimada no Brasil são altos. Ah, mas da França é péssimo, a Alemanha já queimou toda a sua floresta. Concordo, não tô falando que eles estão certos, são hipócritas também. E eles vão usar qualquer tipo de desculpa pro Brasil não fazer parte desse ciclo, né, para proteger a economia deles. E o Brasil explora, dá essas desculpas. Então, penso eu que, por exemplo, uma política, por exemplo, mais séria de fiscalização ambiental, uma política, por exemplo, de tentar conter o avanço do desmatamento da Amazônia, do Cerrado, por exemplo, o Pantanal. Pô, o Pantanal teve queimadas aí que foram seríssimas nos últimos 2 anos. Quase 20% do bioma foi estragado aí só por questão de 2 anos de queimadas, percebe? Isso tem a ver também com o uso do solo que é feito, de falta de fiscalização. E também, se fosse outro governo seria diferente? Difícil saber, não sei. Mas fato é que esse governo, no momento, precisaria dar uma satisfação maior, tanto para a população brasileira quanto para a comunidade internacional. Então, acho que falta, sim, do governo demonstrar mais clareza, que a gente está fazendo políticas ambientais que preservem a floresta amazônica. A gente não tem ligação, por exemplo, e nem sei se tem, né? Com garimpeiros, com desmatamento ilegal, enfim, tem que deixar mais claro isso para a comunidade internacional.